Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 26, do versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Diz assim, vamos ler. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme, porque ele confia em ti. Amém? Podemos assentar. Nós lemos até o ponto parágrafo aqui. Propósito firme. Amém? É que eu quero falar com vocês nesta noite. Vocês sabem que nem todo mundo consegue ter uma firmeza de propósito, não é isso? As pessoas às vezes fazem um propósito e tem pessoas que não conseguem cumpri-los e não conseguem muitas vezes chegar até o final do objetivo que consolida simplesmente aquele propósito que está no coração da pessoa, não é? Tem gente que quando chega assim na virada do ano faz um monte de propósito para si mesmo. Não, esse ano eu vou perder 10 quilos. Chega final do ano ele ganhou mais 10, tem mais 20. Esse ano eu vou aprender a falar inglês. Faz aquele propósito, começa, e sempre os propósitos não se concluem. Mas às vezes as pessoas não conseguem concluir determinados propósitos, porque elas estão simplesmente preocupadas e de uma certa forma abaladas, e às vezes sempre que você tem que atingir um propósito, você precisa muitas vezes lutar. Porque na maioria das vezes, a confirmação de um propósito na sua própria vida implica em inquietações, em desafios que precisam, sem dúvida alguma, serem superados. Muitas vezes você tem um propósito no coração, mas o atingir aquele propósito exige de você determinadas posturas, exige de você determinados posicionamentos que às vezes você não consegue ter. Você quer atingir objetivos, mas quando se trata de ceder a você mesmo para poder atingir esse objetivo a ponto de poder mudar em determinadas coisas e obter uma determinada postura para poder atingir o objetivo, isso então impede você de chegar onde você está querendo chegar ou aonde você está querendo realmente chegar. Muitas vezes a sua vontade é grande, o seu desejo é grande, e quem sabe a sua determinação, sem dúvida alguma, pode ser louvável e é de uma certa forma apreciável. Mas só que existem coisas que impedem você, tem coisas que anulam totalmente a sua vontade, tem coisas que atrapalham até mesmo a sua determinação. E por mais que você seja uma pessoa esforçada, por mais que você seja uma pessoa batalhadora e que você vai firme naquilo que você está querendo, mas coisas atrapalham você, impedem você, dificultam você. Situações relacionadas com você mesmo, com a sua postura, com a sua maneira de agir, com aquilo que você está querendo realmente fazer, você é impedido por diversas coisas que te atrapalham em busca desse propósito. Eu digo isso para você porque tem pessoas que não conseguem muitas coisas de Deus e não conseguem atingir determinados objetivos e não conseguem realmente confirmar determinados propósitos em sua vida. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não esteja ajudando, é porque Ele não se permite, Ele não deixa. Ele se perde no meio do caminho, ele se perde no meio da caminhada e no meio da jornada em busca da realização de determinados propósitos do coração. Como é que eu posso explicar melhor para vocês isso? Às vezes a pessoa tem um propósito de não brigar mais com uma determinada pessoa. Só que quando ele faz o propósito de não brigar com alguém, de não criar conflitos com a pessoa que ele ama, de não criar conflitos dentro da sua casa, que de repente ele para e diz: isso não vai acontecer mais. Essa situação não se repete mais dentro de casa, no meio da minha família. De repente você
faz coisas que você se arrepende depois, e você toma determinadas atitudes que você sabe que realmente trazem determinados dividendos negativos emocionais para você, para a sua vida, para a sua convivência e para o seu relacionamento, e de repente você se predispõe a tomar um posicionamento de não fazer mais aquilo, de não agir mais daquela maneira, de não tomar mais aquela atitude. E quando você entra num propósito que você pensa realmente em querer fazer do jeito que você avalia e tem como maneira certa de poder fazer, e que você então começa a lutar por aquilo, saiba então que atingir esse propósito vai exigir de você muitas vezes um negar-se a si mesmo, uma autonegação, o que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. É quando ele tem que dizer não para si mesmo, é quando ele tem que se autonegar, é quando ele tem que rejeitar determinados impulsos, que é sem dúvida alguma o gerador de todos os problemas da vida dele, do relacionamento dele, da casa dele, da convivência dele, e ele tem que dizer não para si mesmo. Quando chega esse momento do desafio de dizer não para si mesmo, geralmente o sujeito enfrenta uma série de dificuldades. Por quê? Porque para ele atingir determinados propósitos, ele vai ter que dizer não para si mesmo. Ele vai ter que rejeitar uma série de impulsos que o leva a tomar determinadas atitudes que atrapalham todo o processo de atingir determinados propósitos. E quando ele assume realmente em fazer isso, ele é desafiado. Qualquer um de nós somos desafiados. Como? Porque muitos problemas nós somos responsáveis. Muitos impedimentos acontecem em nossas vidas e nós não chegamos onde queremos ou aonde queremos chegar, porque simplesmente nós atrapalhamos o processo. Atrapalhamos o processo com a nossa impaciência, com a nossa inquietação, com a nossa ansiedade extrema e com a nossa dúvida e insegurança diante do desafio que temos que realmente superar. E como é que essas coisas funcionam? Ansiedade. Uma das piores coisas, quando você está querendo alguma coisa, mas antes de chegar lá você fica acometido de ansiedade, que geram aquelas preocupações, as inseguranças e os medos que quase todos os seres humanos têm, mas que às vezes se tornam acentuados em determinadas pessoas por conta da falta de fé, da falta de confiança e da insegurança. São exatamente essas coisas que atrapalham o processo de Deus. Ansiedade. Um dia, Jesus Cristo percebeu que a ansiedade estava atrapalhando a vida de um monte de pessoas. Jesus Cristo percebeu que as pessoas que o estavam escutando nem estavam prestando atenção nas coisas que ele estava falando, porque elas estavam acometidas de alto grau de ansiedade, de insegurança, de preocupação, e essa ansiedade com certeza ia impedi-los de atingir os propósitos da sua própria vida. Porque quando você está ansioso, quando você está inseguro, quando você está com medo, o seu propósito nunca é firme, o seu propósito é frágil. Você pensa e quer agora, mas não tem certeza que vai conseguir. Você detesta, realmente assume a postura de chegar onde quer chegar, mas ao mesmo tempo você se preocupa que não tem certeza se vai conseguir chegar, e dá aquele medo, dá aquela insegurança, e isso então acaba atrapalhando todo o processo de Deus na sua vida para poder conduzir você e levar você onde ou aonde você está querendo chegar. E Jesus Cristo então percebeu que as pessoas o estavam escutando, mas todos eles estavam extremamente preocupados, extremamente ansiosos e consequentemente desfocados do propósito de Deus, daquilo que Deus na verdade estava propondo a todos eles. Como é que você está aqui nesta noite?
Você tem algum propósito na sua vida, mas esse propósito está de uma certa forma ameaçado pelos teus medos, pela tua insegurança, pela tua incerteza, pela tua ansiedade. Será que você sempre tem vivido exatamente com essa ansiedade, com esse medo e com essa insegurança, a ponto de você nunca chegar no final das coisas, a ponto de você nunca terminar aquilo que você começa? Como é que você tem realmente se portado diante dos desafios e diante dos propósitos que você estabelece para você mesmo? Você tem aprendido a descansar em Deus? Você tem aprendido a se colocar nas mãos de Deus e tirar do coração qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer incerteza, mas unicamente ter paz em Deus e acreditar que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está no controle da tua vida, que Ele comunga com você das ideias que são boas para você, que levam você a objetivos, que levam você realmente a resultados de vitória para a sua vida? Você confia assim, acredita assim, ou se deixa permear pelo medo ou pela insegurança? Qual é a sua postura? Saiba que se a sua postura é de medo, é de insegurança, é de ansiedade perante os propósitos que estão no teu coração e os desejos do teu coração, saiba que se você está realmente se deixando levar pela ansiedade e pelo medo, você não vai conseguir atingir os propósitos da sua vida. E Jesus percebeu isso. Ele olhou e percebeu que ele estava pregando, mas que as pessoas eram extremamente ansiosas e preocupadas. E Jesus, por ser Deus, ele passeou no coração daquelas pessoas e fez a leitura do coração de cada pessoa que o escutava. E a leitura que ele fez foi essa: eles todos estão preocupados com o dia de amanhã. Estão preocupados com o que vão comer, estão preocupados com o que vão vestir, estão preocupados com a sobrevivência, estão preocupados em saber como é que as coisas vão de fato acontecer e se realizar em suas vidas. E essa preocupação, essa ansiedade está tirando o foco da fé, tirando o foco de Deus, tirando o foco das promessas de Deus, desviando os propósitos do coração, que deve ser o coração firmado e esperançado em Deus. Eles estão totalmente desviados, e eu vou ter então que chamar a atenção deles e fazer com que eles mudem o foco. Tirem o foco da preocupação, da ansiedade, da insegurança, e volte o seu foco para a minha promessa, para os cuidados de Deus, para aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Ele pegou e disse assim: por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Por que vocês estão tão ansiosos? Disse Jesus. Já basta a dificuldade do amanhã, basta o amanhã o seu próprio mal, as dificuldades naturais que o dia tem. E eu digo para vocês: olhai para as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, mas todos os dias o Pai as dá o que comer. Diga glória a Deus. Elas são cuidadas. Olhai para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão, em todo o seu poder, toda a sua glória, teve uma aparência ou se vestiu igual, que pudesse ficar tão bonito quanto o lírio do campo. E olha que o lírio seca e amanhã não serve para mais nada, a não ser para ser colocado no fogo. E eu quero dizer para vocês, falou Jesus, que vocês são mais importantes do que as aves do céu, vocês são mais importantes do que os lírios do campo. Diga glória a Deus. Quando ele disse isso, ele estava querendo simplesmente passar a visão para as pessoas. Deus cuida de vocês, Jesus queria falar.
Não fiquem preocupados, porque vocês não estão sozinhos e não estão desamparados, mas vocês têm um pai amoroso, que cuida de vocês, que não quer que vocês estejam ansiosos ou preocupados com as situações ou com as dificuldades naturais da vida, a ponto de acharem que vão ser impedidos de atingir os seus objetivos e, consequentemente, confirmar os propósitos do seu coração. Eu quero que vocês confiem naquilo que Ele, Deus, o Pai, pode fazer por você, a ponto de você ficar tranquilo com respeito aos seus propósitos. Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Feche os olhos. Diga assim comigo: Deus está no controle da minha vida. Os propósitos do meu coração são os propósitos do meu Deus, que existem segundo a sua vontade. Por esta razão, não vou ficar preocupado, com medo, ou inseguro, ou ansioso, porque Deus está no controle. Amém? Era isso que o profeta queria falar para o povo. Deus abençoa com paz. Fica em paz aquele cujo propósito é firme. Diga glória a Deus. É firme porque nele confia ou nele espera. E quando eu digo isso para você, é porque talvez você tenha algumas razões para estar preocupado dentro da lógica das coisas. Você está vendo algumas coisas dando errado, você está vendo algumas coisas não se desenharem, não funcionarem do jeito como você realmente esperava, e de repente tudo está apontando para você de uma maneira contrária daquilo que é o teu desejo, que é o teu propósito. Mas o que eu digo para você, baseado na palavra de Deus, não fica preocupado. Deus quer que você tenha paz e tenha um propósito firme e confie nele. Diga glória a Deus. Porque quando você age assim, você deixa Deus trabalhar, você deixa Deus agir, e você ajuda Deus com a sua fé, com a sua confiança, porque a sua fé e a sua confiança é fundamental dentro desse processo. Por quê? Porque a sua confiança é necessária como sendo a sua parte para ser feita, para que Deus possa concluir o mais rápido possível a parte dele. Mas tem gente que tem propósito, mas perde a fé com facilidade. Eu acho que não vai dar certo. Meu propósito é que realmente esse ano as coisas vão mudar, mas ele não se policia, não procura melhorar como cristão, como ser humano. Ele quer que a paz venha para a sua casa, ele tem um propósito de paz para a sua família, mas ele continua mal-humorado, nervoso, desequilibrado, desajustado, destemperado. Como é que o propósito da paz vai realmente prevalecer dentro da sua própria casa, se ele mesmo não se deixou trabalhar e não quebrou os impedimentos que ele possa causar diante do propósito que ele está tendo com respeito à sua casa e à sua família? Quando você tem um propósito, você tem uma parte, tem realmente algumas questões que são fundamentais para você observar. Tem o seu posicionamento, o posicionamento que você deve ter, as atitudes que você deve ter, senão você não atinge o propósito. Se o teu propósito é familiar, se o teu propósito é vida em paz, se o teu propósito é uma convivência saudável com a tua família, se o teu propósito é estar em paz com a tua esposa, se o teu propósito é estar em paz com o teu marido, você vai ter que trabalhar e cooperar para isso. Vai ter que ter a postura de alguém que está querendo essa paz, que está querendo atingir esse objetivo e esse propósito. E quando você então manter esse posicionamento firme, esse propósito firme, Deus vai trabalhar e vai te dar vitória no nome de Jesus. Quais são as tuas preocupações? Quais são os teus propósitos? Talvez sejam muitos, mas será que você está firme nesse propósito que você tem?
Ou será que aqui e ali você se abala nas tuas preocupações, nos teus medos, nas tuas ansiedades, nas tuas inseguranças? Deus está querendo que o teu propósito seja firme. Firme. Você tem que estar firme naquilo que você está buscando. Você tem que estar firme naquilo que você está querendo alcançar. Firmeza. Porque uma das coisas que Deus se agrada é exatamente o que lemos: aquele que tem propósito firme. Firme, que tem firmeza, que sabe o que quer, que está querendo ou que está sabendo aonde quer chegar. E se você tiver esse posicionamento, essa postura, só ora a Deus e começa a agradecer e fica com a paz de Deus no teu coração. Por quê? Porque essa certeza e essa confiança vai trazer resultados de vitória para a tua vida, no nome de Jesus. Bíblia, é a Bíblia quem diz isso. Então nesta noite, ore somente a Deus pelos seus propósitos. E propósito é propósito, é aquilo que está no seu coração. Você está me entendendo? Só ore para que Deus confirme esse propósito da tua vida. Só ore. O que é que você está mirando? O que é que você está olhando? O que é que você quer atingir? Qual é o propósito? Ora a Deus. Te coloca na presença de Deus. E quando você faz um propósito para Deus, vale tudo. Até arranjar um marido. Propósito é propósito. Até arranjar uma esposa. Então, se você tem um propósito nesta noite, fala com Deus. Mantenha a sua firmeza e a sua postura e espera, porque Deus tem resposta com certeza para você. Amém? Portanto, pensa nisso e te posiciona e espera, porque logo, logo, logo você vai ter um testemunho para contar. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você que está me assistindo agora, que de repente está precisando de força. Você acha que não tem mais nenhuma força, você acha que já não tem mais nenhum vigor para continuar lutando com as coisas que você está lutando. Mas nesta hora, ou neste momento, eu quero orar por você, pedir que Deus te ajude e te dê vitória sobre essas situações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo dessa vida toda perturbação, todo problema que realmente está agindo na vida dessa pessoa, que tem conotação espiritual maligna, toda força espiritual maligna, toda perturbação, toda angústia, toda depressão, todo desânimo, toda obra do maligno, eu repreendo dessa vida agora em nome de Jesus. Ordeno que essa perturbação saia, ordeno que esse atrapalho, que esse embaraço saia, ordeno que esse problema que está nessa casa seja repreendido em nome de Jesus. E que essa pessoa que me assiste agora seja abençoada, seja liberta, que a sua casa e a sua família seja liberta também, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.